Apesar de simples, essa medida me permitiu pegar mais de 1.500 veias centrais em 2 anos, que foi o tempo da cirurgia geral. E eu desenvolvi, calo nos dedos de tanto pegar veia. Olá, eu sou Clark Vieira, médico angiologista e cirurgião vascular. E se você curte o tema acessos vasculares, com ênfase no acesso venoso central, considere seriamente se inscrever nesse canal, porque ele certamente vai agregar muito à sua formação como grande funcionador. E o vídeo hoje conta qual foi a trajetória que eu fiz desde a faculdade até os dias de hoje para conseguir desenvolver segurança para pegar a veia central. Como é que eu fiz? Qual foi o caminho que eu percorri para conseguir esses resultados? A minha história, ela começa na faculdade de medicina, parecido com a história da maioria dos médicos. Curso de medicina, você tem um volume de conteúdo assim gigantesco, brutal. São 6 anos, mas eles são insuficientes para discutir detalhadamente todos os temas, como precisaria ser feito mesmo. Eu termino imprensando tudo. E muitas vezes o estudante ele tem que fazer escolhas. Ele muitas vezes escolhe estudar mais a parte teórica em detrimento da parte prática. E algumas pessoas vão escolher ir para os cenários práticos e desprivilegiar um pouco a parte teórica. Muitas pessoas elas não estudam assim tanto a parte teórica e levam o livro para o plantão, achando que no plantão vão ter momentos de acalmia em que vão poder ler o livro e estudar durante o plantão. Só que elas se enganam grandemente porque você nunca consegue fazer isso. Leva o livro e nunca consegue dar certo. Chega um paciente, chega uma cirurgia, chega alguma coisa e esse livro sempre fica lá encostado. Eu fui dos caras que ficou muito concentrado na parte teórica. Eu me concentrei muito em estudar as matérias básicas, anatomia, fisiologia. Depois cardiologia, nefro, hemato, infecto. E isso tudo toma um tempo gigantesco. Eu só fui começar realmente a enveredar pelos procedimentos no final do curso, no internato, lá pelo 10º período, quando eu estava fazendo um estágio no Hospital Grande do Rio Grande do Norte, o Valfredo Gugel. Eu lembro que a gente estava num grupo de vários colegas, estudantes, né? E aí um médico pediu um parecer de veia central na UTI. A gente foi ver lá depois de resolver algumas coisas, só que quando a gente chegou, o paciente já estava muito grave já, estava sendo reanimado lá pelo médico. E infelizmente esse paciente terminou não sobrevivendo, ele faleceu. E aí nós tivemos assim, a ideia, né, de perguntar ao professor se nós poderíamos, naquele paciente que já estava realmente falecido, nós perguntamos se nós poderíamos, enquanto aquele corpo estava ali, treinar veia central para que nós pudéssemos ter uma noção de como é fazer esse procedimento, porque até então ninguém ali tinha essa noção. E aí a gente chamou um professor cirurgião que estava na unidade do trauma. Ele gentilmente foi até a UTI onde a gente estava e nós pedimos para ele ensinar. E aí aquele ali foi o primeiro contato que eu tive com veia central. Foi uma veia subclávia direita que eu puncionei naquele momento, lá pelo ano de 2010, 2009, mais ou menos. Então foi bom porque deu para todo mundo puncionar. Foi uma punção com um medo gigantesco, apesar do paciente já ter falecido. E aí aquele ali foi o primeiro momento que eu tive de pegar uma veia central. Mas eu não tinha segurança de verdade de chegar num paciente vivo e puncionar. Apesar de já ter lido, apesar de já ter visto, mas é diferente. Quando você está lá com o professor de lado, quando você está lá com o professor dizendo que você vai para cá, vai para lá, pega na sua mão, o paciente ele já não tem mais os mesmos riscos de ter uma confusão maior, assim, de pneumotórax, de algum acidente de punção. Então é diferente na vida real com um paciente vivo. Mas aquilo ali foi a primeira vez que eu puncionei uma veia central. Fiquei muito feliz e ficava todo dia só alimentando essa coisa de querer aprender veia central. Eu ainda peguei mais 2 veias centrais até o fim do curso. Eu terminei o curso com 3 veias centrais pegas, mas era aquela punção em que eu tentava, mas tinha que vir uma pessoa para me orientar, para botar no canto certo. Eu tinha medo de botar angulação demais e cair em alguma armadilha.
Então foram punções que não me trouxeram grande segurança, infelizmente. E aí coincidiu de eu entrar no mesmo ano da formatura, né, logo após o término do curso, na residência de cirurgia geral. E aí quando cheguei na residência de cirurgia geral, já o bonde andando, porque quando eu entrei no serviço, os meus R+, já estavam cheios de atribuições, aquela mudança, cirurgia, e eu chegando de paraquedas verdinho, sem ter muita experiência com cirurgia mesmo. E aí eu, poxa, e agora? Chegou um parecer para cirurgia geral lá no nosso repouso, pedindo para um cirurgião ir lá pegar uma veia central na sala vermelha. E aí quando eu vi aquilo ali, veia central, o R1 recém-chegado, quis chamar meu R2 para pegarmos juntos a veia central que estava lá embaixo na sala vermelha, né? No Hospital da Restauração. E aí o meu R2 olhou para mim, na verdade é minha R2, não vou dizer o nome dela não. Ela disse: veia central aparecer do R1, vá lá. Imagine só, eu que nunca consegui pegar uma veia central com segurança, escutar da minha R2 dizer que o parecer de veia central é meu. Como é que eu posso dar um parecer? Como é que eu posso ser um médico mais capacitado, mais habilitado para responder um parecer dessa natureza, de um procedimento que eu não tenho total domínio, na verdade, pouquíssimo domínio, e vou ter que fazer sem auxílio dele? Veja só, apesar de tensa, essa daí foi a minha história. E eu sei que essa é a história de muita gente mesmo, infelizmente. É assim que as coisas funcionam. E aí eu precisei chamar outro médico de outro setor, revisar toda a anatomia, revisar todos os detalhes, e ir lá na sala vermelha, pedir, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, abençoa essa punção, que transcorra tudo bem, em nome de Jesus. E aí fomos lá, montamos, foi uma central que durou assim umas, 1h30 de procedimento, fazendo tudo devagar para ver se ia dar tudo certo. E graças a Deus, aquela ali foi a primeira veia central que eu peguei assim, praticamente sozinho. Deus é maravilhoso, Ele teve misericórdia de mim e principalmente do paciente, e deu tudo certo. E depois daquilo, eu fui começando a ficar mais animado. Comecei a ir mais para o andar do trauma, comecei a entrar mais em cirurgias de urgência, comecei a ter mais contato com a especialidade e comecei a puncionar mais veias centrais. E aí eu tive uma ideia interessante, porque sempre tinha parecer de veia central nas emergências clínicas, na sala vermelha, sala amarela, sala verde. E aí acontecia que ninguém queria pegar essas veias centrais. O clínico, ele não queria puncionar, tinha medo, tinha receio, tinha muito paciente para ver. O cirurgião que estava na urgência estava operando, estava cheio de coisa, e aí ficava no limbo, né? Sem ter quem fizesse o procedimento. E aí eu tive a seguinte ideia. Eu cheguei para nos setores, e eu botei assim um nome assim num papelzinho assim, coloquei com caneta mesmo, Disque Central. Aí coloquei lá o meu número e coloquei meu nome. Falei com a enfermeira: enfermeira, quando o médico solicitar veia central aqui, ligue para esse número aqui, Disque Central, que aí você vai ligar e eu venho aqui pegar a veia central. Nesse tempo nem tinha Zap ainda. Então, aquilo ali era o Disque Central, igual a água mineral, você liga, vem para sua casa. Eu ia lá e respondia o chamado para pegar a veia central. Por dia, tinha dia que a gente pegava 3, tinha dia que eu pegava 5, teve dia que eu já peguei mais do que 5. E isso era uma coisa que praticamente todo dia estava lá, Disque Central. E as enfermeiras passavam umas para as outras esse negócio, esse Disque Central, e eu ficava lá só no Disque Central. Então, ao longo desses 2 anos, eu consegui pegar mais de 1.500. Eu estava fazendo umas contas aqui, pegando aqui 3 a 5 veias a cada 5 dias, que são os dias da semana, daria 1.400 e pouco, mas ainda teve os plantões de fim de semana, ainda teve as
que eu fazia no bloco cirúrgico, que não eram pareceres, eram pacientes meus mesmo. Então, isso daí foi uma coisa que foi se montando ao longo desse tempo todo. Nesse tempo, eu peguei todas as veias possíveis e imagináveis. Veia subclávia, veia jugular, veia femoral, veia de toda a qualidade. Mas não foi só coisa fácil também. Também teve momentos difíceis, também teve complicação, teve uma série de coisas que também ficaram no meio do caminho. E tudo isso é bagagem, tudo isso traz conhecimento, traz vivência, experiência para a nossa curva de aprendizado. Eu lembro que quando eu já estava no final da residência de cirurgia geral, que eu já me considerava uma pessoa com avidez para fazer esse procedimento, muitos estudantes, eles chegavam na urgência e, assim como eu, naquele tempo que não sabia pegar a veia central, queriam que alguém lhes mostrasse a pegar as veias centrais. E eu sempre gostei de acompanhar esses estudantes. Eles chegavam lá voluntariosos, ajudavam no plantão, faziam o exame físico dos pacientes, interessados, discutíamos os casos e ao final a gente ia fazer procedimentos. Isso é maravilhoso. Para mim, uma das maiores satisfações que tem é pegar um cara que está interessado em aprender e você mostrar para ele passo a passo como é que ele vai fazer as coisas. É satisfatório para mim. Mas tinha algumas pessoas que vinham para o plantão sedentos por querer aprender a fazer os procedimentos, mas não faziam as outras coisas que vêm junto também. Não queriam ver os pacientes, não queriam fazer toda a burocracia junto conosco, não queriam participar do plantão nas suas coisas boas e ruins. E queriam fazer o procedimento de qualquer forma. Eu perguntava, pô cara, você quer fazer esse acesso central, mas qual é a indicação que você está vendo nesse paciente e que te motiva a querer fazer esse acesso central nele? E aí ele ficava sem respostas, assim, pô, não sei. Então é importante que a gente tenha em mente os pilares de conhecimento que precisam ser percorridos até que a gente consiga efetivamente ter segurança para pegar a veia central. A menor coisa, a menor partícula que você pode ter de conhecimento para fazer uma veia central é o pilar da leitura. Você tem que ter lido o procedimento, a técnica, as indicações, as contraindicações, tudo isso. Depois de ter lido, você tem que ver alguém fazendo. Esse é o segundo degrau de conhecimento. Depois de ver alguém fazendo, você tem que fazer com a ajuda dessa pessoa. Esse é o terceiro pilar, fazer. Depois de fazer, você vai agora massificar, você vai fazer muito. Esse é o quarto pilar. E o último pilar, o quinto, é a pessoa que, de tanto ter feito, já está ensinando outras pessoas a fazerem o procedimento. Muitas vezes, os estudantes que chegaram lá, eles não sabiam nem as indicações, nem sabiam por que ia ser pego uma veia central, não sabia, só sabia que alguém tinha dito que precisava pegar, mas não sabia tão pouco que era a técnica operatória da veia central, mas ele queria que nós pegássemos e mostrássemos a ele. E eu mostrei para ele que nós precisávamos antes resgatar isso para que ele conseguisse entender o que está sendo feito. Não adianta a gente chegar no procedimento lá sem base nenhuma e querer ter bons resultados, porque é mais provável que o nosso paciente ele vá sofrer um dano nesse aprendizado. E o nosso aprendizado, ainda que seja entre altos e baixos, ele não pode ser tão desvantajoso para o paciente ao ponto dele se prejudicar para que nós possamos aprender. Naturalmente, a pessoa que está começando ela vai ter menos experiência, vai ter mais dificuldade em algumas situações. Mas essa desvantagem de ter pouca experiência não pode ser tão grande ao ponto de oferecer um risco acentuado à vida do paciente. Então é necessário que as pessoas que se propõem a fazer procedimentos médicos, os médicos que querem dar plantões em UTI, em emergências, eles dominem muito bem essas técnicas para poder, numa situação de emergência, parada cardiorrespiratória, de politraumatizado, de cirurgia de urgência, ter condições de resolver essas situações com segurança, tanto para ele como para o paciente. Eu tenho um compromisso muito grande de mostrar, trazer de verdade
conhecimento de valor, falando sobre como é que a gente deve aprender a pegar esse acesso central. Algumas pessoas até acham que pegar a veia central é uma coisa muito fácil, é um procedimento banal, mas infelizmente eu tenho muitos exemplos, felizmente não meus, mas de colegas que passaram por experiências terríveis com veia central, experiências das mais complexas, que muitos deles, até hoje, até onde eu sei, desistiram de pegar a veia central porque passaram por experiências tão negativas que criaram um verdadeiro bloqueio para isso. Tamanho foi o prejuízo, tamanho foi o dano para o paciente e para eles também, por terem vivenciado isso. Eu gostaria muito de te dar conselhos preciosos para que você possa desenvolver uma curva de aprendizado sustentável, saudável, que você possa dar um passo atrás do outro e evoluir nessa técnica que vai lhe permitir ter segurança. Essa é uma das minhas missões aqui e eu quero que você acione esse sininho para que você não perca nada do que vai ser falado aqui nos próximos vídeos. Eu quero trazer muito conteúdo bom para te ajudar a formar essa curva, para que você possa ser um exímio funcionador em não muito tempo. Seja você cirurgião, clínico, cirurgião vascular, eu quero acrescentar na sua técnica e poder te livrar de muitas broncas que o aprendizado sem orientação pode trazer. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aí, deixa sua dúvida, fale das suas experiências enquanto funcionador. Vou tentar responder todos os comentários e, se você gostou, também manda para os seus amigos, porque eles podem estar precisando ouvir essa mensagem também. Por hora era isso que eu tinha para falar aqui. Obrigado pela sua companhia e, se Deus quiser, vamos nos ver em breve e discutir temas mais profundos desse tal de acesso central. Tchau, tchau, valeu!